Polêmico, o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator esquerdista Wagner Moura, Marighella, teve sua estreia mundial confirmada na 69ª edição do Festival de Berlim, que acontece nesse ano. O filme, que contará a história do terrorista baiano, teve aval para captar mais de 10 milhões de reais pela Lei Rouanet. 10 milhões. Proposto pelo próprio Moura em 2013, o projeto foi aprovado na Lei do Audiovisual, que concede incentivos fiscais a pessoas físicas e a empresas privadas patrocinadoras. O longa já havia sido autorizado a captar via Lei do Audiovisual em janeiro de 2014, com a última prorrogação sendo autorizada em 2016. O terrorista Carlos Marighella é o autor do Manual do Guerrilheiro Urbano. E aí, Caio? Então, 10 milhões. Pois é. Então, Vitor, você falou aí ator esquerdista, né? E esse é um daqueles casos em que o adjetivo, ele não é uma muleta, ele é muito próprio, porque, de fato, né? Você lê a entrevista dele para a Folha de São Paulo, ele declara: é um filme que tem lado. Queria lançar antes das eleições, mas não vai ficar pronto a tempo. Né? Ele falou isso. E nessa mesma entrevista ele fala que o impeachment mudou o Brasil para pior. Olha só. E que negar ao Lula o direito de se candidatar é compactuar com o golpe. Então, só para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando do ponto de vista político, né? Bom, são 10 milhões autorizados. Eu entrei agora há pouco no site da Ancine para pegar os dados atualizados. Pelo que eu vi, a captação autorizada era de 10 milhões e 200 mil reais, mas o valor captado é de 3 milhões e meio. 10 milhões e 200 mil reais, mas o valor captado é de 3 milhões e meio. É importante pontuar que essa aprovação foi feita antes da despetização, inclusive do governo Michel Temer. É uma aprovação de 2014, né? Então, só para não confundir as bolas. A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo à cultura, né? Por meio de renúncia fiscal. Portanto, é o governo brasileiro abrindo mão de impostos para direcionar diretamente para esses projetos. E o cinema, ele entra no artigo 18. Então, toda pessoa jurídica tem direito a destinar 4% do seu imposto de renda, né, para as obras culturais, e isso também vale para a pessoa física. Você pode colocar 6% do seu imposto de renda diretamente nesses projetos que, claro, são aprovados pelo Ministério da Cultura. Imagina que não ia ter uma burocracia estatal para criar um gargalo, né, para ter alguma dificuldade para vender facilidade. A gente sabe muito bem como que governos funcionam, né? Aqui eu vou pegar emprestada essa argumentação do professor Marco Antônio Villa, que tem um excelente artigo, vocês têm que ler, que se chama Viva Marighella, Viva a Morte, foi publicado no O Globo. E olha a contradição que ele aponta. Glorificar Marighella, apesar da Constituição definir no artigo 5º o terrorismo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ou seja, o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Cultura, está rasgando a Constituição ao conceder seu apoio financeiro a uma película que afronta um princípio tão caro da Carta Magna. Essa é a argumentação do professor Marco Antônio Villa. Mas o fato é que, se você não tem problema com financiamento público, né, para uma ode ao terrorismo, nem com uma obra de ficção, é provável que você goste desse filme. Até porque, né, já considerando o viés político, a gente sabe que ele vai seguir a narrativa hegemônica de que a luta armada conduziu o Brasil à democracia, o que é uma grande falácia, porque a Revolução Armada não lutava pela democracia, mas sim pela instauração de uma ditadura do proletariado, né? A gente tem o depoimento do Eduardo Jorge, do Fernando Gabeira, todos os deputados federais corroborando a realidade dos fatos. Mas esse é um daqueles casos em que o lado vencido, né, vamos dizer assim, pela Revolução de 64, é que ganhou a narrativa histórica. Augusto, não ganhou, não. De passar a bola, tem uma outra informação também para acrescentar a respeito não disso, Andrezão, sobre a Lei Rouanet. Tá a pedido do Andrezão, né? Mas vamos lá, é o seguinte: o ministro da Cidadania, Osmar Terra, que agora também é o responsável pelas áreas de esporte e cultura, fará algumas mudanças na Lei Rouanet. A principal é no valor máximo de captação. O teto, que hoje é de 60 milhões de reais, será reduzido para 10 milhões. A contrapartida social exigida do artista será ampliada. Outro ponto alterado é no número de gratuidades disponíveis em espetáculos financiados
com recursos da Lei Rouanet. Atualmente em 10%, a pasta estuda dobrar esse número, apesar do ministro sonhar em triplicar. Uma parcela desses bilhetes terá que ser distribuída para as famílias de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Uma alteração que também chamou a atenção foi a de que artistas com pendências em prestações de contas anteriores terão ainda mais dificuldades para conseguir inscrever os projetos. Agora sim, Augusto. Começar pela frase final do Caio. Sabe por que não vai, essa narrativa não vai prevalecer? Tomara que não prevaleça. Da sua geração e de outras gerações mais novas que não entram nessa. Essa narrativa foi hegemônica enquanto não havia brasileiros dispostos a dizer que sim, defendem posições consideradas de direita. Acabou essa história e vou te dar alguns exemplos. O filme O Filho do Brasil foi o que teve o maior financiamento da história, porque além dos confessados, o que houve de financiamento por baixo, de gente que queria ficar bem só com o filho, digamos, do Brasil, muita gente anda dizendo filho de outras coisas aí, de quando lê sobre ele, mas fiquemos no Filho do Brasil. Foi um fracasso monumental, até para minha surpresa. Ficou numa rede distribuidora, começou como esses filmes americanos que vêm para explodir. Foi um fiasco. Foi em uma semana a rede de cinemas, a rede distribuidora estava pequenininha e foi um fiasco que deu um prejuízo, não deu, porque esses caras aí estavam a fim de perder ou ganhar dinheiro, estavam querendo ficar bem com o Lula. Por quê? Porque não adianta você contar mentira. Se você faz um filme de ficção, é outra história. Se você faz um filme simulando que você vai reproduzir a realidade, aí se manifesta uma coisa misteriosa que o jornalista Mauro Guimarães, que já morreu, mas era um grande jornalista, dizia que ele chamava de sabedoria subjacente do povo brasileiro. O povo brasileiro mesmo, a essa parcela ignorante, que não estudou, miserável, em vários momentos da história, eles percebem nitidamente é mentira e é verdade. O filme do Lula era mentiroso. Um dos filmes, o filme sobre a Lava Jato, foi um sucesso tremendo, porque era verdadeiro. Ele romanceava aqui ali, mas era uma narrativa que o povo entendia que aquilo era real. É isso mesmo, não estão mentindo, porque aí não é fantasiar, não é ficção. No caso do Lula, era mentira. E isso aí não dá certo no cinema. Não vai dar no caso. E eu acho o Wagner Moura um grande ator, hein? Um grande ator. Eu vi ele no papel de Hamlet, ele é ótimo. Só que ele começa a falar fora do palco. E aí é o Chico Buarque, quando fala sem estar cantando. As letras do Chico Buarque, acho que fazem dele um dos maiores poetas da música popular brasileira. O que ele diz mostra que é possível conviver na mesma pessoa um poeta espetacular e uma besta quadrada em matéria de política. O caso do Chico Buarque. Pois bem, é claro que o Wagner Moura vai tentar apresentar como uma figura comovente pelo seu desprendimento e tal, um assassino psicopata. Eu era estudante já quando tentaram me cooptar para a organização do Marighella. Eu cheguei até a militar algumas semanas nessa organização, que era a dissidência comunista da Guanabara. Todo mundo corre esse risco quando é muito jovem e, sobretudo, em 68, na Nacional de Direito, como era o meu caso. Agora, eu vi logo que aquilo ali era assassinato, que o homem era muito doido. Me apresentavam como poeta. Eu fui ler os poemas, não dá, né? Na época eu já li o Drummond, então eu falei, isso aqui não é poeta. Aí eu fui ler não sei se neste livro ou no outro, ele descreve a beleza que há no ato de matar. São essas palavras, porque você está matando em defesa do povo. E em busca do paraíso socialista. O Marighella, além de tudo, era um ignorante em matéria de luta política, de estratégia, de guerra, porque ele foi vítima de uma cilada aí que qualquer estagiário de polícia política arma.
Ele teve uma vida curta, né? Se escolheu o caminho errado, teve uma vida curta e felizmente não teve sucesso. Imaginem o tamanho do paredão que ia armar no Brasil um Carlos Marighella. Pois bem, se eles contarem isso no filme, todo mundo vai achar que o Wagner Moura, quando fala fora da tela, Deus me livre. Se o filme romancear, vão descobrir que é mentira. Eles estão se metendo numa que não vai dar certo, está condenado a dar errado, como o livro. Eu resenhei, eu gosto do jornalista que escreveu, preferiria não ter escrito, acho até que livro ruim não merece nem ser resenhado, não precisa, a menos que ameace fazer sucesso. Como estava nessa categoria, eu me dispus a resenhar e disse o seguinte: eu não entendo como um jornalista desperdiça 10 anos da sua vida para reconstituir a trajetória de um sujeito que só tentou infelicitar o Brasil, só matou, e que não merece um ensaio de 4 páginas, quanto mais um livraço como ele teve, que deu sustentação a esse filme. O que o Marighella merecia era um documentário para mostrar como são os terroristas brasileiros, de 5ª categoria. Luciana, quero ouvir você. Olha, o que o Ministério da Cultura sempre explica pra gente quando tem esse tipo de questionamento é o seguinte, porque quem define aonde que vai investir, quanto que vai destinar, é a pessoa física, é a pessoa que vai fazer aí o investimento, vai doar parte do imposto devido à atividade cultural. E o grande problema é o seguinte: para garantir, cumprir os pré-requisitos determinados pelo Ministério da Cultura, é preciso saber o caminho das pedras. E assim, tem gente que sabe, tem gente que não vai conseguir nunca chegar, porque não conhece aqueles trâmites, não conhece a pessoa certa, tem sim dificuldade na aprovação do projeto junto ao Ministério da Cultura. Então, assim, a gente vê problema, tem problema na fiscalização. Muitas vezes quem tem o incentivo da Lei Rouanet são grandes projetos. É muito difícil você falar em distribuir ingresso para pessoa de baixa renda, porque mesmo quando tem investimento da Lei Rouanet, quando tem renúncia fiscal, muitas vezes os ingressos são muito altos. Então tem uma série de questionamentos que esse novo governo diz que vai atacar, que vai tentar resolver na questão do financiamento à cultura. Mas é uma lei, na verdade, que eu considero uma lei até importante, porque o governo não vai investir em cultura, é preciso que alguém invista. Então, foi uma forma que eles encontraram de se captar recursos com as empresas, por exemplo. Agora, um grande nome, um artista famoso, realmente tem muito mais facilidade em garantir esse financiamento via Lei Rouanet. Não necessariamente quem que precisa consegue os financiamentos. Concordo inteiramente com a Luciana. Eu acho que é uma boa lei que precisa ser inteiramente revista, né? Para ver onde é que ela falha. Já se financiou até casamento com dinheiro, aniversário de empresa, casamento com dinheiro da Lei Rouanet, né? Não é só nessa lei, em relação a essa lei que isso aconteceu, mas estamos falando dela para ser revista. O que eu acho é que os atores conhecidos, as celebridades do mundo artístico brasileiro deveriam ter mais dignidade e seguir o exemplo do Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes, ele só se queixa da abrangência, da generalização aí do uso da meia entrada. Ele fala, pô, não dá, todo mundo tem direito à meia entrada, porque no Brasil o sujeito é jovem até os 28 e é velho a partir dos 60, então todo mundo paga a meia e ele tem de lutar para conseguir financiar os seus espetáculos, mas ele jamais recorreu à Lei Rouanet. E é um dos artistas mais populares do Brasil e mais competentes. Ele financia o próprio espetáculo e confia no retorno que dará a qualidade do espetáculo. Então sigam o exemplo, Maria Bethânia, Wagner Moura, sigam o exemplo do Fagundes, está traçado o caminho, porque o Sérgio Sá Leitão, que foi um belo ministro e será um bom secretário da Cultura aqui em São Paulo, ele diz o seguinte: o que precisa de
desse tipo de estímulo financeiro são essas manifestações culturais, essas relíquias culturais que a gente tem pelo Brasil e que você não tem um tostão para eles. Você tem essas festas populares que sobrevivem à custa de doações de pessoas. Esse tipo de espetáculo deveria ter esse tipo de estímulo, porque é o que me consta, a Broadway foi feita e se consolidou sem um tostão de dinheiro do governo, né? Eles fizeram, os Estados Unidos seguiram outro caminho. Então tem este e tem o dessa renúncia fiscal, mas beneficiando quem merece e precisa. A Bethânia declamando Fernando Pessoa, evidentemente não figura nessa categoria. Fala, Caio. É o seguinte, só falar sobre Lei Rouanet, é importante lembrar que ela tem dois produtos. Primeiro o produto cultural e depois a contrapartida social. O que justifica, né, o governo abrir mão de verba, certo? De verba pública, é nisso que consiste renúncia fiscal. Sim, sim. Para um grupo que pega o nosso, exatamente, né? Para um grupo, para um setor particular. O que justifica isso? Uma contrapartida social. As medidas anunciadas pelo ministro, né, de mudança da lei fazem todo sentido, porque o que está se buscando? Aumentar essa contrapartida social. Então, mais tickets gratuitos, enfim, esse tipo de coisa. Agora, o produto cultural e os proventos desse produto cultural, portanto o lucro, no caso do cinema, imagina, o Augusto aqui com certa razão fez aí seu exercício de futurologia e cravou, não vai dar certo, mas imagina que desse. Para quem iria o lucro? Porque o sócio é o Estado. Agora, a renda da bilheteria é só do particular. Portanto, faz muito mais sentido na minha cabeça uma lei de incentivo fiscal, por exemplo, à segurança pública. Porque aí o produto que se tem, ele beneficia toda a sociedade, né? Não só o particular. E é sempre de se discutir toda vez que existe algum benefício ou algum privilégio, aqui na acepção ampla da palavra, né? Então, é aquele direito que poucos usufruem, mas todos pagam. Lei Rouanet é isso. É um direito que poucos usufruem e todos pagam. Porque o dinheiro deixa de imposto de renda, deixa de ir para o caixa geral do governo. Então, assim, não é tão radical a ideia da gente repensar todo esse processo. O que eu gosto é de cortar o governo como intermediário. Isso é muito legal. Eu acho que os empresários fariam excelentes escolhas em projetos de segurança pública, por exemplo. Excelentes escolhas em projetos educacionais. Eu sou totalmente a favor que se acabasse com a Lei Rouanet, se tivesse um teto de renúncia fiscal, mas se permitisse leis de incentivo fiscal para a segurança e para a educação, que são funções mais essenciais. Vamos lembrar, né, pessoal, que vários países pelo mundo não tem nem sequer o Ministério da Cultura, né? Isso é uma coisa muito nossa, de você, de novo, tá lá com os amigos do rei, como era no caso do PT, que você mencionou muito bem, que Lei Rouanet foi usada até para fazer, como se diz, festa de imprensa. E assim, só para fechar, o Augusto falou, né, voltando aí para o Marighella, para o Wagner Moura, o Carlos Marighella, ele é autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, né? E eu reli alguns trechos, é assustador. Ele inclusive se declara contrário à luta sem violência. Olha o que ele diz no manual. Ele vai ser pintado, viu, pessoal, como um grande defensor da democracia. Por isso que a gente tem que falar isso aqui. Olha o que ele diz. Ele é contra eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária, né? Em outro trecho do manual ele conclui: o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Então, assim, isso me leva a crer que a gente está diante de um caso, assim, falando sociologicamente, sabe, Augusto, de um gramichismo escancarado. O Wagner Moura é, sim, um intelectual orgânico falsificando a história com agenda revolucionária. E aí, para ficar mais perfeito o exemplo, o que ele está usando, Brown? Ele está usando a verba burguesa dos pagadores de impostos do Brasil.
E depois é o seguinte, né? Quando o sujeito é imbecil, a gente deve chamá-lo de imbecil. O Marighella, um sujeito que acreditou que com 20, 30 pessoas, tal, que era esse o tamanho das organizações, não passaram de 100, nenhuma passou de 100. Que com 100 pessoas você vai vencer o exército, ele só pode ser qualificado de imbecil. E aí eu repito, sempre a constatação que eu faço quando falam as tropas do Zé Dirceu, o exército da CUT, é só me avisar que eu mobilizo o tiro de guerra de Taquaritinga, que dá conta dessa aí. São garotos de 19 anos que estão ali treinando a dar tiro, porque é o serviço militar obrigatório. O tiro de guerra de Taquaritinga daria um jeito nessa guerrilha. Eles acharam que derrotariam o exército brasileiro.